Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Que Jesus abençoe, que Jesus proteja todos nós, né? Que o Senhor nos dê uma boa semana, que o Senhor livre nossas filhinhas, nossos filhos. Eu falo nossas filhinhas porque eu tenho 3 filhinhas, né? Que Deus proteja os filhos de vocês também, que Deus nos dê uma boa semana, né? Uma semana agradável, uma semana cheia da presença de Deus. Porque o que vale nas nossas vidas é a presença de Deus. E eu tenho o costume de falar, e eu sempre falo isso. As nossas vidas com Deus, nós tomamos, como se diz, completo, né? Sem Deus, nós não somos nada. Eu costumo falar aqui dentro da minha casa que nós, sem Deus, nós se transformamos em pó, verme, sei lá, nós não somos nada sem Deus. A vida de qualquer um, sem Deus, só vira em, sabe, em coisa em vão. A vida sem Deus não tem sentido. Para que você viver sem Deus? Não tem sentido você viver sem Deus. Para você viver praticando as barbaridades que a gente tem visto, né? Que a gente tem visto umas barbaridades que às vezes assusta a gente. Às vezes assusta a gente. Mas daí a gente lembra da palavra, lembra do amor de Deus, da graça de Deus nas nossas vidas, né? Nós lembra do que Jesus fez naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar. Então a gente volta para a Bíblia, volta para a palavra e a gente se consola, vamos supor assim. Vamos dizer assim, né? Porque a gente tem visto umas coisas que é desagradável a tudo. A tudo. Umas barbaridades que não tem nem pé nem cabeça. A gente vê que só pode vir como se diz, do capeta mesmo. Porque é umas coisas, gente, que não convém. Não convém o ser humano fazer. A palavra de Deus fala, tudo posso, mas nem tudo convém, né? Então, a gente tem que andar na palavra de Deus. A gente tem que andar no caminho de Deus. Ande no caminho de Deus. Pague um preço. Pague um preço pelo Evangelho do Senhor. O Evangelho de Deus não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Não adianta, né? Se você vai na igreja procurando coisa fácil, eu tenho uma coisa para te falar, meu irmão. Você está no lugar errado. Você está no lugar errado. E a igreja que aceita, né, a coisa fácil, não é a igreja de Cristo. Não é de Cristo. É falsa igreja. Você pode ter certeza. Porque a igreja de Cristo é a porta estreita. É o sofrimento. É a batalha. É as guerras. É as tribulações. Essa é a igreja de Cristo. Porque o próprio Cristo passou por isso. O próprio Cristo, que era santo, né? Era santo, é santo. Ele passou por tudo isso. Mas para que ele passou? Para perdoar os meus pecados, os seus pecados. Então você que cometeu pecado, você que anda no pecado, você que cometeu barbaridade, que acha que não tem perdão, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Para você tem perdão também. Assim como Deus me perdoou e me perdoa todos os dias dos meus erros, né, das minhas falhas, Ele também te perdoa. Põe isso na sua cabeça. Ele também te perdoa. Ele só está esperando uma pequena atitude sua. Um pequeno gesto seu que você demonstrar que você quer ele age na sua vida.
Só que eu vou falar uma coisa para você. Ele não invade sua vida. Não fique aí sentado esperando Deus invadir sua vida, porque esse não é nosso Deus. Né? Deus é educado. Deus é educado. Ele não invade o coração de ninguém. Ele bate na porta. A palavra de Deus fala. Ele bate na porta. Se você abrir, ele entra. Então, às vezes, ele está esperando um pequeno gesto seu. Ele está batendo na porta. Ele está batendo. Sabe por que ele está batendo? Porque você tem visto Deus falar através dos profetas de Deus. Você tem visto as pessoas, às vezes, te corrigindo, te orientando. É Deus usando as pessoas para te resgatar. Porque, às vezes, Deus usa as outras pessoas para resgatar a gente, para falar com a gente, para mostrar que a gente está errado, para orientar a gente no caminho certo, no caminho da porta estreita. A salvação só vem pelo caminho da porta estreita. A salvação não vem pelo caminho da porta larga. Né? Porque a porta larga, muitos estão passando por ela. Mas não é o caminho da salvação. O caminho da salvação é a porta estreita. É o sofrimento, né? É você sofrer doença, é você sofrer barbaridade, é você às vezes ser sofrer uma coisa injustamente. Mas fique sabendo, Jesus passou por tudo isso, né? Então não fique esperando Deus descer lá de cima para falar com você. Ele está falando com você. É só você prestar atenção. Presta atenção. Às vezes Deus está falando através de sua esposa, através de seu filho, através de seu pai, através de sua mãe. Preste atenção. Esteja com o ouvido atento para ouvir a voz de Deus. Eu vi uma pregação, né? Ouvi, ou melhor, uma pregação na minha igreja, sábado, que mexeu comigo. Me comoveu. Mexeu comigo. Porque a gente vê como que Deus age. Como Deus é bom. Como Deus faz com aquele que Ele ama. O que Deus faz com aquele que Ele ama. Ó Jesus. Passou por tudo. Porque Deus amava Jesus. E ama Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então, meu irmão, volte para Deus. Procure uma igreja perto de você. Frequente uma igreja. Começa na igreja. A igreja, eu estou falando de igreja. Igreja de Cristo. A igreja que prega a palavra de Deus. Não distorce a palavra de Deus. Se você frequenta uma igreja que distorce a palavra de Deus, fuja, meu irmão, dessa igreja. Fuja. É um conselho que eu te dou. Fuja. Porque a verdadeira igreja de Cristo é aquela que prega o evangelho de Deus. Que não tira uma vírgula da palavra de Deus e nem acrescenta uma vírgula da palavra de Deus. Prega aquilo que está na palavra de Deus. Então procure uma igreja séria na sua cidade. Frequente uma igreja. Volte para Cristo. Você que se afastou de Deus, volte. Deus te perdoa. Basta você se derramar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu pequei. Senhor, me perdoe. Ele te perdoa, meu irmão. Não importa o tamanho e a barbaridade do seu pecado. Importa você se arrepender. Porque a palavra de Deus fala que Deus não resiste a um coração quebrantado. Né? Então volte para o Senhor. Você que está fora da igreja,
você que abandonou a Deus, você que falou um dia que ia dar um tempo para depois voltar para a igreja, volte enquanto é tempo, porque às vezes não tem esse tempo que você falou que ia dar. Porque não é você que manda na sua vida, não é você que dá o tempo. Fique sabendo que o tempo pertence a um só, que é o Criador. E fique sabendo que você foi criado pelo o Deus Todo-Poderoso. É Ele que manda na sua vida. Volte para Deus. Ande nos caminhos de Deus. Nós chegou um tempo que não dá mais para nós brincar. Chegou um tempo que a nossa vida tem que ser oração, jejum e meditação na palavra de Deus. Eu tenho procurado fazer isso dentro da minha casa. Eu tenho procurado. Está orando o tempo todo. Está falando com Deus o tempo todo. Porque eu preciso da presença de Deus na minha vida. Eu preciso do perdão de Deus em mim. Eu preciso da graça de Deus na minha família. Eu preciso que Deus salve a minha família. Então, eu tenho que buscar o meu Deus. Eu tenho que fazer minha parte. Buscar o meu Senhor, desejar o meu Senhor. Busque o Senhor. Ande no caminho de Deus. Largue mão. Deixe de viver de qualquer modo, de qualquer maneira. Sabe? Deixe de distorcer as coisas, de dar um jeitinho nas coisas, de enrolar as pessoas, de pegar o que não é seu. Largue disso, meu irmão. Largue disso enquanto é tempo. Volte para Cristo, volte para os braços de Cristo. Se lance aos pés do Senhor. Fixe seus olhos o tempo todo no Senhor. No Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é a nossa esperança. Ele é nosso tudo. Ele é o ar que a gente respira. Nosso alimento, nosso sustento. Ele é a nossa força. Tá bom, meus queridos? Pense nisso. Tá bom? Volte para o Senhor, busque Deus, entregue sua vida para Ele. Não espere mais não. O tempo é hoje. Hoje Ele te chama. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Que Deus dê sabedoria. Que Deus resgate a cada um de nós. Não esquece de compartilhar, de deixar o like de vocês, de se inscrever. Não esquece de divulgar o vídeo, né? Passar o vídeo para frente. Vamos crescer junto. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês.